esse tema com você, que já há algum tempo os investidores estão buscando maneiras diferentes de rentabilizar a carteira. Isso porque a taxa de juros ficou mais baixa no Brasil, apesar da gente estar vendo agora, né, uma perspectiva de aumento, mas ainda assim é muito baixa. A bolsa oscilou bastante também. Então eu queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre investimentos alternativos, né? Quais são esses investimentos e as características mais importantes deles? Certo. Bom, falando de investimentos alternativos, que é um tema cada vez mais recorrente no dia a dia do investidor brasileiro, investimento alternativo são todos os investimentos que não são os tradicionais, né? Quais são esses tradicionais? São ações, renda fixa, né, títulos de dívida e dinheiro, cash, moeda, esse tipo de coisa. Então, tudo que não se encaixa nessa categoria é considerado investimentos alternativos. São coisas que as pessoas, alguns deles já estão habituadas, que é o caso do investimento no mercado imobiliário, comprando imóveis diretamente na planta, ter mesmo de fato o imóvel, investindo via fundos imobiliários, e aí esses são os alternativos que são mais comuns, mas existem uma gama que ainda não é conhecida que precisa ser explorado, porque tem uma oportunidade de melhorar o retorno ajustado ao risco da carteira dos investidores. Depois eu vou falar um pouquinho melhor por que isso acontece com os investimentos alternativos. E quais são esses outros que a gente não conhece? São os fundos de private equity, por exemplo, que são os fundos que compram empresas que não têm capital aberto para investir e depois fazer o IPO. São títulos de dívida, conhecido como CRI e CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários, que na verdade não é uma dívida, é uma antecipação. FDICs, fundos de direitos creditórios, hedge funds, né, fundos multimercados com estratégias que investem no mundo todo, em ativos e estratégias totalmente diferentes do que a gente está habituado no mercado de ações. E aí vai ficando cada vez mais alternativo, até chegar em, por exemplo, relógios, são considerados investimentos alternativos, arte, vinhos raros, né, vinhos finos, são considerados investimentos alternativos. Então, tudo isso que não é o que o investidor está habituado, né? E quais são as características desses investimentos e por que isso faz deles possíveis investimentos que pode melhorar a carteira, o retorno do investidor, né? Basicamente, o que acontece é que quando você tem todo mundo olhando para o mesmo lugar, as oportunidades vão se tornando cada vez mais escassas, né? Então, por exemplo, imagina sobre as ações da Petrobras. Você tem inúmeros analistas no Brasil e no mundo avaliando o tempo todo o que está acontecendo com a Petrobras, está tendo conversa com gestores, está tendo conversa com o CEO, está tendo conversa com o RI, está analisando dados de petróleo no mundo inteiro, na Arábia Saudita, aqui no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos. Então você tem pessoas super inteligentes no mundo todo, sentado lá em Nova York, que se formou em Harvard, que se formou em Yale, analisando a Petrobras, analisando empresas, ações. Eu usei Petrobras como exemplo, mas eu estou falando do mercado de ações como um todo, né? E o que isso acaba fazendo? Isso torna cada vez mais difícil você encontrar uma oportunidade nas ações da Petrobras, concorda? Porque você tem pessoas extremamente inteligentes olhando para aquilo. Investimentos alternativos são os investimentos que, por exigir um conhecimento extremamente específico da pessoa, por exemplo, no mercado imobiliário, por exemplo, sobre relógios, por exemplo, sobre títulos de dívida ou investimento no mercado agropecuário, esse tipo de coisa, por exigir um conhecimento muito específico, acaba tendo muito mais oportunidade porque você tem menos pessoas olhando para isso, porque é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, é mais complicado, exige conhecimento legal, muitas vezes conhecimento jurídico, porque muitas vezes vão ter processos envolvidos, vão ter questões legais envolvidas. Então isso acaba fazendo com que surjam mais oportunidades e por isso os investimentos alternativos acabam apresentando muitas vezes retornos maiores. Mas obviamente não tem almoço grátis, né? Por trazer a oportunidade de trazer mais retornos, existem algumas características que são ruins em detrimento aos investimentos tradicionais, né? Por exemplo, uma característica que é ruim, entre aspas, né, no investimento alternativo, mas que é diferente nos investimentos tradicionais, é a liquidez. Uma ação, você consegue comprar e vender na bolsa a qualquer momento, mas um imóvel não. É muito mais complicado você negociar e vender um imóvel. Um terreno, uma fazenda, né? Ou até mesmo um título de dívida que seja alternativo relacionado a recebíveis. Então a liquidez é muito menor, a transparência é muito menor, fica muito mais difícil encontrar informação sobre esse mercado e poder de fato estudar o que está acontecendo.
diversos outros aspectos que acabam sendo ruins comparados aos tradicionais, mas são exatamente esses aspectos que fazem esses investimentos serem atrativos do ponto de vista de retorno, né? Então, alguns deles as pessoas físicas já estão habituados. O mais conhecido, eu diria, são os imóveis e os FIIs, né, os fundos imobiliários. Esses são os mais comuns e são investimentos alternativos, talvez muitos de vocês não saibam. Mas existe uma gama de diversos outros que podem ser explorados, que está cada vez mais chegando na mão do investidor pessoa física aqui no Brasil. O Bernardo,